Olá pessoal, muito boa tarde para todos e para todas. Primeiramente é um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que todos vocês estejam bem, que todos vocês estejam em paz, mas eu espero que todos estejam principalmente com saúde, que é o ponto mais importante, pessoal. Estamos indo para mais uma mega aula aqui preparada pelo Exag com todo o carinho para vocês do Enem para todos e para todas. Primeiramente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. Então, mas antes de começar, gostaria de pedir para que você, por gentileza, acessasse aqui o nosso Instagram, @exagmedicina, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, com namorado, namorada, familiares, todo mundo, compartilha com todo mundo. Vamos espalhar o amor aí, vamos compartilhar o conhecimento nesse ano de 2020 que nós precisamos realmente compartilhar, precisamos realmente estar juntos, né? Então aqui também vou pedir para que você também entre lá no TV Exag para você curtir, compartilha, entra lá no Instagram agora, compartilha, entra no YouTube também, vai lá, dá tempo ainda, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que não gosta muito de geografia, porque hoje eu vou mudar essa sua ideia. Hoje eu vou tirar da sua ideia aquela ideia que a geografia não é legal. Hoje eu vou mostrar para vocês como isso aqui é importante, como isso aqui é maravilhoso e principalmente eu vou mostrar como que isso vai aparecer nos nossos vestibulares. Então, se você quiser ter um contato diretamente comigo também, fica à vontade. O meu Instagram é @joaopdgel. Você pode me seguir, pode mandar um direct lá para mim, que eu vou conversar com você, eu vou te ajudar, vou tirar dúvidas, se precisar de algum auxílio aí, pode realmente falar comigo, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Mais um domingo, vamos terminar um domingo aqui de maneira muito forte. Vamos lá, vamos trabalhar, que hoje eu tô bem animado. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor JP, sou professor aqui do curso Exag, com muito prazer. A gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante. Nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a chamada geografia urbana. Um dos assuntos que eu tenho certeza que vai aparecer lá nos nossos vestibulares. Não tem um vestibular do Enem que nós não tenhamos uma questão falando sobre essa temática, tá? Então, a lista de exercícios já está aqui na descrição, você pode acessar lá. Preparamos também essa lista com todo carinho para você, pode aí divulgar para seus amigos. Então, nós vamos conversar sobre o espaço público, vamos conversar sobre a segregação socioespacial e vamos falar também sobre a chamada especulação imobiliária, tudo bem? Então vamos falar sobre esses temas aqui da geografia que são muito, mas muito importantes. Então, o título da nossa aula de hoje, vou colocar aqui para que a gente possa continuar a nossa conversa, para que a gente possa continuar a nossa preparação aí para o Enem, que a cada dia que passa já está se aproximando, né? E o sucesso de vocês também já está chegando. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a geografia urbana. Vamos aprofundar bem aqui nessa temática, tá? Então aqui, ó, isso aqui é muito importante, a gente vai conversar sobre a geografia urbana. Uma incidência muito grande aí nos nossos vestibulares, um tema que vai aparecer muito aí nas nossas provas, então vale a pena a gente destacar bastante. Pessoal, para que a gente possa começar a conversar sobre o nosso encontro de hoje, nós vamos conversar falando sobre problemas sociais urbanos. As cidades, elas vão se intensificar, nós começamos a ter um número maior de cidades, principalmente a partir mais ou menos ali da segunda revolução industrial, nos chamados países desenvolvidos, alguns já na primeira revolução, mas é principalmente a partir da segunda revolução que elas vão se intensificando e principalmente nos países subdesenvolvidos vai ser a partir do período pós Segunda Guerra Mundial, onde nós temos uma explosão das cidades. Essas cidades, elas vão explodir principalmente nos chamados países subdesenvolvidos. Infelizmente, nós vamos ser o nosso país, que é o Brasil, ele acaba ficando neste segundo grupo. Ele acaba ficando no grupo dos países subdesenvolvidos, ele acaba ficando no grupo desses países que vão ter uma grande quantidade de problemas urbanos. Lá na antiguidade, quando nós falamos lá na chamada Revolução Neolítica, onde nós temos um processo de sedentarização dos seres humanos,
Nesse momento, nós já passamos a ter algumas cidades. Aquelas cidades, elas estavam majoritariamente atreladas a grandes reservatórios de água, a grandes rios, a hidrografia muito bem desenvolvida ali do rio Tigre, do rio Eufrates, ali na região do delta do rio Nilo, lá na China, no rio Huanghe. Mas na nossa aula de hoje, nós vamos conversar principalmente sobre os chamados problemas sociais urbanos. Infelizmente, quando nós pensamos na questão da urbanização, nós temos que pensar que as cidades, elas podem ser vistas como um ponto positivo, mas as cidades, elas também vão trazer para nós, infelizmente, uma série de pontos negativos. E um dos pontos primordiais que eu gostaria de comentar aqui com vocês é a questão do chamado déficit habitacional. A palavra déficit significa falta. Quando você tem um déficit financeiro, significa neste momento que você está gastando mais e você está arrecadando menos. Isso é déficit habitacional. Além disso, você tem aquelas pessoas que infelizmente têm algum problema de concentração. Essas pessoas têm um déficit de atenção. No caso aqui, nós vamos conversar sobre o chamado déficit habitacional. O que significa isso? A falta de moradia. Apesar de a moradia estar presente dentro do seu cotidiano, nem todas as pessoas têm acesso à moradia. Se nesse momento você está assistindo aquilo que eu estou falando, se você tem acesso aí a um celular, se você tem acesso ao computador ou uma televisão pela qual você está me assistindo, significa que você tem uma residência, mas infelizmente no Brasil nós ainda temos um grande número de pessoas que acaba não tendo acesso a essas características. Tudo bem? Então o que nós temos que pensar? Que o déficit habitacional é um tema que o Enem vai abordar todos os anos, não tem nenhum ano que nós não tenhamos uma questão falando sobre esse ponto. Mas nós temos que entender primeiro o que é o déficit habitacional, quais são as suas causas e quais vão ser as suas nefastas consequências. Portanto, vamos colocar aqui, ó, dentro deste ponto, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, aqui na parte da geografia urbana, vamos lá, anota aí, ó, nós temos o déficit habitacional. Isso aqui é muito importante, o déficit habitacional. O déficit habitacional que nós temos presente aqui, ele está associado a duas questões. Primeiro, a falta de moradias de maneira adequada, isso aqui já é considerado déficit habitacional. Quando a pessoa mora em um determinado local e esse local não tem saneamento básico, ele corre um sério risco ali de desmoronamento, não tem acesso à energia elétrica, aqueles princípios básicos que nós precisamos ter para que a gente possa realmente ter a nossa sobrevivência, este processo vai fazer com que nós tenhamos o chamado déficit habitacional. Portanto, o déficit habitacional, ele está diretamente relacionado ao seguinte, eu tenho aqui a falta de moradias, tá? Então, a falta de moradias, ou também nós temos as suas condições inadequadas de habitação. Isso aqui, essas duas possibilidades estão diretamente relacionadas ao chamado déficit habitacional, a falta de moradias ou as suas condições inadequadas de habitação. Tanto um quanto o outro estão associados aqui à chamada palavra déficit habitacional. Tudo bem? Agora, quando nós pensamos dentro deste processo, nós temos que pensar o seguinte, bom, tem falta de moradia, é somente eu vou pegar agora e vou construir novas moradias. Mas não é bem assim, pessoal, mesmo porque eu vou contar uma curiosidade para vocês. Momento curiosidade da aula número 1. Você sabia que no Brasil nós temos uma quantidade muito maior de domicílios que estão vagos do que de déficit habitacional? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que neste momento, se todas as pessoas que têm um problema do déficit habitacional, elas começassem a ir para essas regiões dos domicílios vagos, daria para todas as pessoas ficarem inseridas e ainda nós teríamos um espaço, entendeu? Aqui, ó, nós ainda teríamos esse espaço
aqui presente, sobraria, todo mundo seria inserido e ainda sobraria uma grande quantidade de casas vazias no Brasil, na região sudeste. Coloca para mim, você é de qual região? Coloca aqui para eu saber de onde você tá. Coloca para mim, deixa aqui agora no chat ou deixa nos comentários de onde você é. Onde nós temos aqui o estado de São Paulo também, agora no estado de São Paulo, aí a situação já é diferenciada. Nós já temos aqui mais déficit habitacional do que aqui neste momento a presença desses domicílios vagos. Na região metropolitana de São Paulo também, justamente porque aqui dentro dessas áreas o preço do solo ele vai ser muito mais elevado. Portanto, o déficit habitacional aqui, ele é extremamente importante, tá certo? Então vamos colocar aqui, ó, o déficit habitacional, ele vai ter como causas muito importantes o processo da especulação imobiliária. O que significa isso? Ó, a palavra especulação significa que você vai comprar algo mais barato para posteriormente vender mais caro. Vamos aprofundar aqui, ó. A especulação imobiliária, isso aqui está associado a uma espera ali daquele imóvel por um processo de valorização. O que acontece aqui dentro deste momento? Muitas vezes as pessoas elas vão comprar um terreno, vão comprar uma casa, vão deixar aquela casa, aquele terreno parado. Esse processo ele vai trazer uma valorização porque a cada dia que passa eu tenho um número maior ali de pessoas naquela área e isso vai fazendo com que nós tenhamos a sua elevação ali de preços. Este é o processo da chamada especulação imobiliária, onde muitas das pessoas deixam aqueles imóveis parados. Olha os domicílios vagos presentes aqui. E isso vai fazer com que nós tenhamos a sua valorização para que posteriormente a pessoa ela possa vender e ter um lucro mais presente ali, tá certo? Então, a especulação imobiliária aqui, ela está relacionada a isso. Você, toda vez que você especula, você compra alguma coisa, espera ela valorizar para posteriormente vender por um preço mais elevado. Isso é a especulação. Você pode fazer isso na bolsa de valores. Você compra uma ação, espera ela valorizar e posteriormente a vende por um preço mais elevado. Isso é o processo da especulação. Além disso, você pode fazer isso nas áreas rurais, a especulação fundiária. A especulação imobiliária está associada aos terrenos, está associada às casas, tudo isso aos apartamentos. As pessoas compram, isso reduz a oferta, a procura continua muito grande. Pensa hoje nesse domingo aí, quantas pessoas estão saindo para tentar comprar uma casa e um apartamento. Então vamos colocar aqui, ó. Então você tem a especulação imobiliária, ela está associada a uma espera de valorização, do imóvel, onde nós temos aqui a busca pelo lucro. Tudo bem? Ou seja, você vai neste momento aqui deixar a terra ali parada, ela vai valorizando e posteriormente você vai vender essa terra com uma taxa de lucratividade maior. Este é o processo que nós vamos chamar de especulação imobiliária. Tudo bem? Então, sempre associado aqui à sua busca pelo lucro. Além dessa especulação imobiliária, o déficit habitacional, ele está relacionado também a um processo incipiente de fiscalização. Então, aqui muitas vezes a fiscalização dos imóveis, porque existem leis ali, né? Então, a fiscalização dos imóveis, ela vai ser ineficiente. Muitas vezes as pessoas elas ganham casas, muitas vezes através das chamadas moradias populares, por exemplo. Às vezes as pessoas elas vão ter direito a uma moradia, a pessoa às vezes vende aquela casa e não mora ali, e aí depois começa a ter problemas
novamente do déficit habitacional, muitas vezes pessoas que teriam condições de adquirir através do seu suor, do seu trabalho, não compram essas casas e muitas vezes o governo doa casas para quem não precisa, casas para quem realmente precisa, acabam não recebendo. Logicamente, nós temos pessoas honestas, mas infelizmente também temos pessoas desonestas. Essa fiscalização nessa temática da moradia, muitas vezes vai trazer problemas relacionados ao déficit habitacional. É muito comum nas grandes cidades pessoas que acabam recebendo essa moradia, muitas vezes acabam posteriormente não continuando ali e tentando ter um lucro ali imediato. Isso muitas vezes vai acontecer. Logicamente tem as pessoas, a maior parte das pessoas são honestas, mas infelizmente sempre nós temos esse processo também ali presente, tá certo? Então, o déficit habitacional, ele vai trazer aqui para nós algumas questões bem interessantes. Por exemplo, uma das suas principais consequências que nós temos em relação ao chamado déficit habitacional vai ser a questão da chamada segregação socioespacial. O que é a segregação socioespacial? Segregação significa separação. Sociedade, espacial, segregação socioespacial. É a segregação da sociedade no espaço. Enem é sempre assim, ó. Definição, causa e consequência. Definição, causa e consequência. DCC, definição, causa e consequência. Portanto, vamos colocar aqui, ó, como principais consequências. Então, aqui, ó, consequências. Vamos colocar aqui, ó, no primeiro ponto, nós temos aqui a chamada segregação socioespacial. Segregação então anota aí, ó, espacial. Aqui eu vou passar uma dica para você que é da geografia, que é da física, que é da química, que é da biologia. Nós sempre vamos ter essas questões aqui, elas sempre vão trazer para nós uma necessidade de interpretação. Olha a expressão. Aqui você tem, ó, a segregação socioespacial, a segregação da sociedade no espaço. Portanto, aqui, ó, segregação socioespacial, ela vai ser a segregação ou a separação da sociedade no espaço. Maravilha. Isso é a segregação socioespacial. E aí nós temos que pensar o seguinte, o porquê que nós temos essa segregação socioespacial? Tem vários fatores que são bem importantes, né? Então, como consequências, eu tenho a segregação socioespacial, que ela está associada a esse déficit aqui, onde nós temos o crescimento populacional, muitas vezes vai fazendo com que nós tenhamos este processo ali muito presente. Então, a segregação socioespacial, quais que vão ser as suas tendências? A tendência é de aumentar, porque nós vamos ter a cada dia que passa mais e mais pessoas, ó. Déficit habitacional, causas, consequências. Aqui eu vou ter o aumento da população, ou seja, vai aumentando mais, a tendência é que nós tenhamos mais e mais segregação. Tudo bem? Então, a tendência de aumentar a população, eu vou ter o maior processo de segregação. Além disso, nós também podemos considerar aqui que a segregação ela está também atrelada à falta de políticas públicas. Apesar de nós termos na nossa Constituição Federal que todas as pessoas devem ter acesso à moradia. Isso é uma lei, mas infelizmente nós sabemos que isso é praticamente um conto de fadas e nós já vamos ler. Aqui já vai mais uma dica para o seu Enem. Olha só, aqui nós também temos
questões interpretativas de charge. Então, a segregação socioespacial, a tendência é de elevação também, quando nós pensamos na falta de políticas públicas. Falta de políticas públicas. Este é um processo aqui também muito, mas muito importante, tá? Então, infelizmente, a cada dia que passa, a segregação socioespacial tende a se manter devido a essa falta de políticas públicas que nós vamos ter aqui. Apesar de nós termos esse processo da segregação socioespacial, nós vamos ter aqui também a presença disso dentro da Constituição, pessoal. Olha lá, vamos interpretar? Vem comigo, Enem é muita interpretação. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir. Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Como assim todo brasileiro tem direito à moradia? Sendo que na realidade nós temos aqui, olha só para você ver o déficit habitacional. Olha quantas pessoas aqui, ó, nós temos 5 milhões de déficit habitacional. Então tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos aqui como consequências todo este processo, né? Então vou pedir para que você agora pegue lá a sua lista, já está lá aqui na descrição, pode pegar lá embaixo, vamos aplicar no vestibular. A melhor forma de nós estudarmos aqui para o Enem é fazendo questões. Olha aqui comigo, ó, vem comigo. Ela diz assim: a configuração do espaço urbano da região do entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país, onde é facilmente identificado a constituição de um centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram as oportunidades de trabalho e os principais serviços, e a constituição de uma região periférica. Olha só, a segregação aqui, ó, região periférica, as pessoas elas são separadas ali, ó. Concentradora de população de baixa renda, com acesso restrito às principais atividades, com capacidade de acumulação e produtividade aos serviços sociais e infraestrutura básica. Aí veio assim, ó, a organização interna do aglomerado urbano descrito é resultante da ocorrência do processo da. Então você tem que a segregação socioespacial vai fazendo com que nós tenhamos um grande número de pessoas que vai ficar cada vez mais separada. Então isso aqui, ó, é a chamada segregação socioespacial. Professor, qual é a minha principal dica aqui para vocês? Professor, o que eu mais preciso focar no Enem agora? Atenção, interpretação de texto. Muitas vezes você vai ficar entre duas, mas lembra-se, eu vou estar com você lá nessa prova, eu vou estar do seu lado, você vai olhar para mim, nós estaremos de mão dada lá. Então nós temos aqui, ó, o processo, a organização, é sempre assim, ó, um texto, uma frase de comando, e aí você vem aqui e você completa. Aqui você tem a segregação socioespacial. Beleza, maravilha. Agora, por falar em segregação socioespacial, nós temos como consequência do déficit habitacional aqui também um outro processo muito importante, que é o processo da favelização. As pessoas elas ficam segregadas, elas não têm como condições a possibilidade de morar em um local adequado. Logicamente essas pessoas elas gostariam de ter um local adequado de moradias, mas infelizmente elas são obrigadas a conviver naqueles locais onde elas estão muito mais suscetíveis ao desmoronamento, às enchentes. Infelizmente, a sua infraestrutura associada à energia elétrica ela é muito baixa. Tudo isso vai fazendo com que as pessoas elas sofram e muito dentro dessas condições. Portanto, aqui ó, você tem como consequências o seu processo de favelização. Vamos aprofundar bem agora nesse ponto aqui. Vem comigo, olha os detalhes. Então, na favelização, que características que nós vamos ter aqui? Primeira característica importante, nós temos um aglomerado de casas. Portanto, as favelas, elas estão associadas sempre a essas características. Eu tenho aqui um aglomerado de residências. Outro processo muito importante que nós temos aqui dentro dessas condições
vai ser o processo da autoconstrução. A maior parte aqui dessas características, dessas regiões, elas estão associadas àquelas pessoas que chegam nos seus finais de semana e vão para lá para poder fazer a sua construção. É muito comum. As pessoas vão construir essas casas muitas vezes sem projetos. E a partir daí, isso vai favorecendo também a presença de acidentes, isso vai favorecendo a presença de desmoronamentos e assim sucessivamente. Então aqui você tem o processo da ausência de regulamentação. Então preste atenção nesses detalhes aqui, ó. Tudo bem? Além dessa ausência de regulamentação, nós também temos aqui, nesse processo de favelização, a presença de uma infraestrutura extremamente precária. E essa infraestrutura precarizada que nós temos aqui, ela está relacionada principalmente à infraestrutura de transporte, de saneamento básico, da rede elétrica. Tudo isso vai gerando problemas aqui para nós. Então eu tenho aqui uma infraestrutura precária, tá? Muito importante, nós não nos esquecermos disso. Essa infraestrutura vai favorecendo muitas vezes aquelas pessoas que agem de maneira ilegal, ali como é o caso do tráfico de drogas, do tráfico de armas. Instituições criminosas, elas vão se aproveitar da dificuldade ou da ausência do poder público para poder chegar aqui dentro dessa área e começar a agir de maneira muito incisiva. Isso vai fazer com que nós tenhamos também aqui nas favelas, grande parte delas apresenta áreas de risco. Aqui, ó, grande parte delas vai apresentar, portanto, áreas de risco. Outro processo muito importante que nós não podemos aqui nos esquecer é muitas vezes a falta de políticas públicas. Então aqui, ó, falta de políticas públicas. Tá? Então tudo isso aqui vai fazendo com que nós tenhamos aqui essas como características muito importantes, tá? Então você tem aqui as suas áreas de risco, essa falta de políticas públicas, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos aqui um processo de favelização muitas vezes prejudicial. Infelizmente, o acesso à educação para essas pessoas, na maior parte das vezes, é extremamente precário. Isso vai fazendo com que muitas vezes as pessoas não consigam ter uma boa profissão, muitas vezes não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e essas instituições criminosas que vêm crescendo, infelizmente, muito dentro do nosso país, acabam atuando aqui fortemente. Mas o que nós precisamos lembrar é que a maior parcela das pessoas, com certeza, são pessoas do bem, são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras. Mas, infelizmente, a sua falta de políticas públicas, isso aqui vai fazer com que nós tenhamos muitos problemas. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando você olha, por exemplo, a vista aérea da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Olha só como é que ficou essa região. Nós temos aí quase 100 mil moradores dentro dessa área. E aí você vai ter um aglomerado, mas olha só, você vai ter uma casa sendo construída em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, e assim sucessivamente. E sem que nós tenhamos uma regulamentação, a probabilidade de nós termos uma enchente, um desmoronamento aqui é muito grande. Olha só, para que você tenha uma ideia, dentro do estado, aqui dentro do município do Rio de Janeiro, eu tenho que aproximadamente 20% da população vive dentro das favelas, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha também. Olha só, em São Paulo essa situação ela não é diferente. Olha só, mas muitas vezes esse processo de segregação, essa favelização, essas pessoas que acabam ficando segregadas aqui, muitas vezes vão ter a sua correlação direta com a alta classe. Aqui, por exemplo, você tem, não sei se você conhece, mas é uma imagem que aparece sempre no Enem, é uma imagem que eu sempre utilizei nas minhas aulas e os vestibulares utilizam bastante também. Vem comigo nesse detalhe.
Olha aqui, ó, aqui você tem uma região onde eu tenho uma comunidade, a comunidade de Paraisópolis, e aqui você tem um bairro da classe alta lá em São Paulo, que é o bairro do Morumbi, e apenas um muro vão separar a população mais rica e a população mais pobre, mas apesar de nós termos apenas um muro presente aqui, nós vamos ter uma desigualdade social muito forte presente entre essas pessoas. Essa desigualdade aqui é algo impressionante e a tendência é que nós tenhamos um avanço cada vez maior aqui desse processo. A tendência é que nós tenhamos uma intensificação cada vez mais significativa de todo este processo. E os vestibulares vão abordar bastante essa temática. Eu vou mostrar uma questão aqui para vocês que ela é uma questão do Enem, que ela vai abordar esse ponto. Pega lá, novamente a sua lista, pega aqui, ó, no link que está aqui embaixo na descrição, que ela vai falar sobre isso. Ó, então pode pegar aqui no link que está aqui embaixo. Então você tem essa imagem, né? É justamente essa mesma imagem, só que sobre um outro ângulo, sobre uma outra ótica aqui presente. Olha só. E aí você tem lá sempre uma imagem, sempre um gráfico, sempre uma chart, sempre uma tabela. E aí vem assim, ó. A imagem registra uma especificidade no contexto urbano em que a ausência ou a ineficiência das políticas públicas, olha ali, ó, falta de políticas públicas, resultou no quê, pessoal? Olha lá, no aumento da segregação socioespacial. Tá vendo como lá no nosso Enem de janeiro nós teremos questões falando sobre isso? Olha aqui para você ver, ó. Então aqui você tem segregação socioespacial. Olha só, no Enem, mais uma outra questão do Enem aqui, ó, segregação socioespacial. Quer ver mais uma? Olha lá, olha novamente esse tema que nós estamos vendo aparecendo de novo, ó. Subindo morros, olha lá, olha os morros aqui, margeando, aqui ó, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas, olha aqui ó, a favelização, fazem parte da paisagem de 1/3 dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Neste sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido o quê, pessoal? O que acontece aqui dentro dessas áreas? Aqui você viu uma imagem, tá certo? Agora continua comigo, fica comigo até o final. E aí você vai ter um texto, uma frase de comando para você completar. Aqui você vai ter a presença de áreas de risco, que elas são suscetíveis às enchentes ou desmoronamentos, com consequentes perdas materiais e humanas, justamente quando você tem aqui uma ausência de uma regulamentação, uma infraestrutura totalmente precária, tudo isso vai fazendo com que nós estejamos muito mais suscetíveis a todos esses processos. Beleza? Agora nós temos também um outro processo muito importante que o Enem vai abordar bastante aqui para nós, que é a presença dos cortiços. Aqui, quando nós pensamos nesse ponto, gosto de fazer um aprofundamento com a literatura. Na literatura, nós temos lá Aloísio de Azevedo, vai falar bastante sobre essa questão naquele livro O Cortiço, que já foi tema aí de leitura obrigatória nos vestibulares. Portanto, temos aqui o cortiço, então coloquemos aqui, ó, o que são os cortiços? Eles também estão associados a essas consequências do déficit habitacional, mas os cortiços eles são diferentes. No caso, você vai ter apenas uma única moradia. Então vem comigo, chega perto de mim aqui, ó, vem comigo. Então, no caso ali, quando nós estamos falando das favelas, são várias moradias, tudo bem? Agora, quando nós falamos sobre os cortiços, aí eu vou ter apenas uma única casa e essa casa ela vai ser subdividida. Essa casa ela vai ser subdividida em vários cômodos e ao ser subdividida em vários cômodos, nós vamos ter ali a presença de muitas famílias indo morar lá. Mas infelizmente as condições de vida dentro desses cortiços, elas são tão ou até piores do que nas favelas. O que acontece nos cortiços? Você vai ter também muitas instituições criminosas, muitas organizações criminosas atuam dentro dessas áreas, fazendo com que nós tenhamos mais
e mais problemas. Ali você vai ter uma infraestrutura de higiene completamente precária, uma infraestrutura aí também de saneamento muito precária. Ali também dentro desses cortiços que muitas vezes são invadidos, são pessoas que muitas vezes vão pegar essas organizações e vão angariar todas as suas ações ilícitas dentro dessa área. Portanto, aqui, ó, os cortiços, nós temos grandes moradias que vão ser aí, portanto, subdivididas. Então, aqui no caso, os cortiços, eu tenho a presença de grandes casarões, onde nós temos uma divisão que ela está pautada em um grande número de famílias. Tudo bem? Onde, infelizmente, nós vamos ter aqui, não é sempre, né? Mas na maior parte das vezes, nós temos aqui, dentro dessa área, um processo muito forte de saneamento ineficiente, violência. Esses casarões são muitas vezes casarões que já foram completamente abandonados, e estes casarões que já foram aí completamente abandonados, o que vai acontecer? As pessoas chegam dentro dessa área e começam a promover a sua subdivisão. E vão fazendo essa divisão e acabam alugando para outras pessoas. Muitas vezes, esses aluguéis, eles são cobrados de maneira extremamente abusiva, sem que os proprietários se tomem conta, né? Sem que eles tomem ciência do que está acontecendo ali dentro dessa região, né? Então você tem a sua divisão em um grande número aqui de famílias e, além disso, nós temos a ausência de saneamento básico ou um saneamento básico ineficiente. Onde nós temos aqui também condições muitas vezes associadas a uma extrema violência. Não são todos, mas infelizmente em algumas regiões, essas organizações criminosas vão atuar fortemente dentro dessas regiões, tá? Então aqui os cortiços, esses grandes casarões, onde você tem essa sua subdivisão, né? Então você tem um saneamento básico completamente ineficiente e as suas condições, elas vão ser aí muitas vezes de extrema violência. Essas organizações, ou elas atuam na maior parte das vezes nas favelas, onde infelizmente também nos últimos anos tem acontecido um grande número de pessoas que se desloca também para os chamados cortiços. Tudo bem? Então aqui você vai ter algumas charges que o Enem também já abordou aqui para nós, onde você tem que as cidades, elas estão amarradas, né? Então as pessoas, elas vão nesse momento buscar as suas moradias, mesmo porque elas não estão fazendo nada de errado, porque isso está na Constituição. Dentro da Constituição vai ser colocado que todo brasileiro tem direito à moradia. E aí você tem algumas outras charges que eu posso também classificá-las como charges neomalthusianas, que vão nos dizer assim, ó, olha só, interpreta comigo, a interpretação é muito importante, vem comigo, dá a mão pra mim. Ó, você tem ali, pô, ainda não encontraram uma solução para o déficit habitacional? Aí aparece aqui, já, a pílula, ou seja, o que eles estão querendo dizer com essa análise aqui? Nesse momento eles estão colocando que este processo relativo a essa temática aqui está associado ao déficit habitacional, vai fazer com que nós tenhamos esse problema relativo ao crescimento populacional. Só que na verdade não, é principalmente a especulação imobiliária, a falta de políticas públicas, a população vai crescendo, tudo bem, mas ela vai crescendo dentro de um sistema que já vai se mostrar completamente relacionado a essas questões. Tudo bem? E como já não se bastasse todas essas consequências aqui também, dentro da geografia urbana, nós temos também um outro processo muito importante que eu vou colocar aqui para vocês, que é o processo denominado de gentrificação.
Então presta bem atenção aqui, ó. Dentro do déficit habitacional, uma outra consequência é a chamada gentrificação. Esse é um tema clássico aí do Enem. O que significa gentrificar? O termo gentry significa nobre. Quando nós temos a gentrificação, significa que nós temos o enobrecimento das áreas. Eu tenho o enobrecimento dessa região. Portanto, quando nós temos este enobrecimento, o que acontece ali, ó? Nós vamos ter a expulsão da população mais pobre. Como que acontece o processo da gentrificação? Muitas vezes aquelas regiões onde a população mais pobre, mais humilde, ela está morando, ela simplesmente é expulsa dessa área. Como que ela vai ser expulsa? Lembra que a sua região, na maior parte das vezes, eu não vou ter um processo aqui, ó, de regulamentação? O que acontece? O poder público chega lá para essas pessoas e fala, não, quero ver a sua documentação. Mas essas pessoas já estão lá, muitas vezes, há décadas, há séculos, e não tem uma documentação. Quantos lugares que nós temos o tombamento daquela região, né? Que chega-se e realmente retira a população daquele território. É um assunto que a literatura, que a história vai nos trazer vários exemplos. No Rio de Janeiro isso já aconteceu, em São Paulo isso já aconteceu também fortemente. Além disso, muitas vezes é colocada a questão também da força. Retira as pessoas à força também dentro daquela área. Também uma outra forma de uma expulsão velada dessa população é através do aumento artificial do IPTU. Como assim, professor? Então, ó, quando você tem uma região que o IPTU ela é mais baixo, as pessoas elas conseguem morar dentro daquela área, sem problema algum. Agora, vamos supor que nós tenhamos uma elevação do seu IPTU. A partir do momento que você tem essa elevação, isso vai fazer com que nós tenhamos mais e mais pessoas não conseguindo pagar. Isso vai fazer com que essas pessoas sejam expulsas dessa área. Então, isso também é uma consequência, o processo da gentrificação. As grandes organizações, seja ela organização política, seja uma organização privada, para poder favorecer ali o déficit habitacional, para que nós tenhamos aí realmente pessoas pagando mais e mais caro para aquele terreno, nós podemos colocar ali também a questão da gentrificação. Então, ó, geramos a segregação socioespacial, temos aqui a favelização, temos ali os cortiços e também nós podemos dizer que o déficit habitacional ele está diretamente relacionado à gentrificação. Essa gentrificação significa o enobrecimento das áreas. Essas áreas elas vão ficando cada vez mais nobres, vão ficando cada vez mais ricas e a população mais pobre ela não consegue conviver, não consegue pagar para morar ali dentro daquela área. Tudo bem? Então vamos colocar aqui, ó, o processo denominado de gentrificação. Então aqui a gentrificação, que significa, portanto, o enobrecimento de áreas. Presta atenção nesse detalhe, vamos aprofundando aqui, vem comigo, ó, fica comigo até o final. Então, o enobrecimento de áreas. Principalmente este processo vai trazer para nós algumas características bem interessantes, tristes, mas importantes para se considerar. Eu tenho a expulsão da população pobre. Tudo bem? Onde nós temos essa expulsão dessa população associada muitas vezes a busca pela documentação, que ela não existe, né? Na maior parte das vezes, essas pessoas não têm acesso ali a essa documentação. É uma forma muito importante. Então, aqui você tem a exigência de documentação. Isso aqui é extremamente importante.
além da exigência de documentação, nós também vamos ter que essa expulsão, ela vai se dar através de um outro processo aqui também, que é a elevação do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. A partir do momento que você tem o IPTU ele ficando mais caro, isso aqui vai fazer com que nós tenhamos essa expulsão. Então você tem a elevação do IPTU e também nós vamos ter um incentivo da iniciativa privada. Tá? Então aqui você tem o incentivo da iniciativa privada. E esse incentivo aqui, ó, na maior parte das vezes está diretamente relacionado às construtoras. Tá certo? Essas construtoras aqui presentes vão fazendo com que nós tenhamos essas características aqui como algo muito importante, tá? Então você vai ter que essas construtoras, elas querem, na maior parte das vezes, ter lucros e lucros maiores. E o que acontece? Se você tem a expulsão dessa população mais pobre, a expulsão dessa população mais humilde, consequentemente, isso vai fazendo com que ela tenha um lucro maior. Vamos analisar esse processo? Vem comigo aqui, turma! Aqui você tem uma indústria antiga. Essa indústria antiga, ela vai ser transformada num primeiro momento em estúdios. Depois eu tenho aqui uma sala de criação e aí depois você tem os apartamentos aqui, né? A partir daí você vai ter esses apartamentos mais caros, tudo isso fazendo com que a sua taxa de lucratividade aumente muito. E essas pessoas mais pobres, essas pessoas mais humildes, onde que elas vão morar? Não sabemos. Então, no caso, aqui nós não temos condições de saber exatamente onde que essas pessoas vão morar. O que nós podemos saber é que essas pessoas elas vão ser colocadas aí sempre de lado. E aí, quem que vai ficar aqui dentro dessa área? Principalmente aquelas pessoas que tiverem melhores condições ali de vida. Só que quando nós vamos falar sobre gentrificação, dá uma olhadinha numa outra charge aqui que os vestibulares vão colocar aqui para nós. Olha lá, então vem comigo, vamos interpretar. Lembra meu trabalho aqui com você nesse domingo é poder te ajudar. Então, olha filha, naquela casinha lá embaixo, a mamãe morava quando era criança com a vovó e o vovô. Aí veio assim, ó. A gente teve que sair de lá, virou patrimônio. Um empresário paulista comprou tudo. Então aqui você tem o centro histórico e a comunidade. E as pessoas têm essa ideia. Bom, mas por que eu tive que sair de lá? Realmente o empresário paulista comprou tudo, realmente essa região ela virou um centro histórico, sendo um centro histórico as pessoas não podem mais ficar dentro dessa área, é importante isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha, pega lá o seu material, tá aqui no link da descrição, pega aqui, ó, então só descer aqui, rolar aqui para baixo que você vai pegar. Tem assim, o conceito de função social da cidade incorpora a organização do espaço físico como fruto da regulação social. Novamente, ó, veja os textos, eles são sempre muito parecidos, ó, textos aqui, uma frase de comando, uma imagem, então vem comigo, ó, mais um outro exemplo, tem assim, ó, a tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do pressuposto de que a cidade não tem divisões entre o incluído e o excluído. Pelo menos não deveria ter, né, essa divisão. Aí você tem assim, uma política governamental que contribuiu para viabilizar a função social da cidade nos moldes aqui indicados no texto então aqui no caso, o que nós podemos pensar como possibilidades aqui? Nós temos que pensar, por exemplo, neste caso, na questão da qualificação dos serviços públicos em bairros periféricos. O que significa a função social, pessoal? Como nós temos aqui
infelizmente, a falta de políticas públicas, essas pessoas elas acabam ficando completamente segregadas. Olha como está tudo relacionado. Tudo isso que nós estamos falando é o que você vai encontrar lá no mês de janeiro, lá no nosso Enem. Então aqui você tem, se você colocasse essas políticas públicas, ou seja, educação, saúde, infraestrutura, tudo isso faria com que nós tivéssemos aqui dentro dos chamados bairros periféricos. Neste momento as pessoas elas não seriam mais retiradas. Dentro deste momento essas pessoas elas poderiam conviver de maneira adequada. Então aqui você tem, ó, a qualificação dos serviços públicos nos bairros periféricos aqui. Tudo isso faria com que nós tivéssemos essas condições aqui presentes. Tudo bem? Então, portanto, nessa letrinha A. Tudo bem? Agora, turma, nós vamos continuar falando sobre o processo da segregação socioespacial, mas nós vamos pensar naquelas pessoas que muitas vezes não querem ter contatos com essas pessoas mais pobres que moram nas favelas, não querem ter contatos aqui com essas pessoas que moram dentro dos cortiços. Graças à gentrificação, ao enobrecimento de algumas áreas, nós temos também a segregação da classe mais alta. A segregação da classe alta, ela está relacionada, por exemplo, aos chamados condomínios fechados, onde nós criamos cidades dentro das outras cidades. As pessoas deixam de conviver com as demais, tendo em vista que os problemas eles vão passar nesse momento a se mostrar muito presentes dentro dessa região. Portanto, ó, vamos colocar agora também um outro processo que é a segregação socioespacial da classe alta. Tudo bem? Então aqui, ó, nós vamos ter um outro processo que é a separação da classe alta. Eu vou começar com os condomínios fechados. Muitas pessoas vão para essa região justamente por alguns motivos bem específicos. Vem comigo para a gente poder fazer essa sequência aqui, ó. Então, os condomínios fechados, eles também são chamados de enclaves fortificados. Tudo bem? Então, os enclaves fortificados é a mesma coisa. Onde a busca aqui, ó, nós temos que pensar na busca pela segurança. Muitas vezes essas pessoas elas vão morar aqui também para ter um contato também maior com a natureza, uma busca por uma vida mais bucólica, mais próxima da natureza, com a possibilidade de você ter mais contato com as árvores, para você poder respirar melhor. Tudo isso também vai ser muito importante, tá? Então, os enclaves fortificados, eles também estão relacionados ao contato com a natureza, certo? Onde nós também podemos pensar aqui, dentro dessa área, em um processo muito importante. Os condomínios fechados também estão diretamente atrelados aqui a uma vigilância constante e também, aqui neste caso, a presença de muros e o distanciamento das classes menos favorecidas. Tudo bem? Então, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos a presença dos chamados condomínios fechados. Inclusive, tem alguns condomínios fechados que o Enem vai colocar aqui para nós, que vão sendo criadas cidades dentro de outras cidades.
Essas cidades que vão sendo criadas, você tem uma denominação para isso. Elas passam a ser chamadas de Edge Cities. Edge, eu vou colocar aqui, ó, cities, que são as chamadas cidades do entorno. Uma cidade que ela é criada dentro de uma outra cidade. Por exemplo, nós temos em São Paulo a região do Alphaville. É muito comum também essa presença dentro dessa área, as chamadas Edge Cities vão trazendo para nós essas características fundamentais. A gente não pode aqui se esquecer desse ponto, a gente não pode ficar distante aqui, a gente tem que ficar atento a este processo como algo fundamental. Tá? Então aqui você vai ter o surgimento das Edge Cities. Então aqui, ó, as Edge Cities, eu vou ter as chamadas cidades do entorno. Aqui no caso, essas cidades do entorno, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos aqui a busca de uma cidade dentro de outra cidade. Então aqui você tem uma cidade dentro de outra. Isso aqui presente, um exemplo é a chamada cidade dentro de uma outra cidade, é a região de Alphaville em São Paulo. Vamos continuar aqui com os detalhes. Olha só como é importante a gente aprofundar. Aqui você tem uma questão que colocava assim, ó, Le Parc Boa Viagem. É o primeiro residential resort da cidade, totalmente integrado ao Parque dos Manguezais, 3 e 4 quartos, com até 4 suítes, 108, 120, 140 e 170 metros quadrados aqui privativos. Aqui você tem lá, ó, condomínio Cristal, busca pelo contato maior aqui com a natureza. Uma outra forma de segregação também que acontece, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pensar nisso, mas também essas pessoas que vão querer ter um contato maior com a classe social mais alta, tem uma outra possibilidade. Nós temos os chamados shopping centers. Então, esse déficit habitacional, esses problemas que nós temos nas cidades, eles estão relacionados, por exemplo, também à segregação aqui dentro de um shopping. Mas peraí, responde para mim agora nesse domingão aqui, ó. Coloca para mim no chat aqui. Responde ali, ó. O shopping, ele é público ou ele é privado? Vou repetir. O shopping, coloca para mim, interage comigo aqui. Se não, coloca no comentário. O shopping, ele é público ou ele é privado? Pensa comigo aí, tá? Então, enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha aqui. Responde aí. Beleza. Então, turma, o shopping, ele é uma propriedade privada. A sua casa também, ela é uma propriedade privada. Significa que todo mundo pode escolher, você pode escolher quem entra e quem sai da sua casa. Opa, mas dentro de um shopping também. Mas aí, algumas pessoas podem entrar e outras não? Todas as pessoas são iguais perante a lei? Bom, será que sim? Será que não? Então, isso vai fazendo com que nós tenhamos aqui, ó, a presença dessa segregação associada também aos chamados shopping centers. Quais que são as formas que nós temos de segregação em relação aos shopping centers? Como é que eu posso fazer para que eu tenha essa segregação? Uma das possibilidades aqui é uma elevação dos preços, a redução do transporte público. Portanto, aqui, ó, você tem os shoppings centers, tá? Isso aqui está associado a alguns pontos bem importantes. Você vai ter a presença de grandes espaços. Então aqui você tem espaços de grande porte.
onde existe também uma climatização, é muito comum. Você nunca vai ter um shopping que não tenha um ar-condicionado. Tudo isso, inclusive você, na maior parte dos shoppings, não vai ter acesso à luz, né, que está ali próximo. Você não vai ter essa luz, você não vai saber exatamente como que vai estar o restante dessa região, né? Então aqui você vai ter um processo de climatização. Aqui também é muito importante. Aqui também existe uma presença muito grande da segurança, e a segregação da população mais pobre e da população mais humilde vai se dar principalmente pela elevação dos preços. Portanto, vamos colocar aqui também a presença de preços mais elevados, onde nós temos aqui custos altos. Isso vai fazendo também com que a população mais pobre, com que a população mais humilde nesse momento, vai fazer com que nós não tenhamos essa possibilidade aqui presente, né? Então a população mais pobre acaba não tendo acesso a essa infraestrutura. Essa população ela acaba sendo colocada ali completamente de lado. Então tudo isso aqui é extremamente importante, tá? Então no caso aqui, os shopping centers vão fazendo com que nós tenhamos também uma possibilidade de segregação, a segregação socioespacial. A população mais pobre, mais humilde, acaba não tendo aqui este acesso. Vamos continuar aqui, turma. Vem comigo, força aí, ó. Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer mais uma questão. Olha a questão número 28. Se você ainda não pegou lá a lista, pega agora, vai lá, já compartilhou o link? Ó, tô esperando. Deixa o like no vídeo. Pronto, aproveita e pega o link, já deixa o like aí. Vamos lá, vamos mandar para mais pessoas, vai ajudar bastante aí outras pessoas. Olha aqui, ó, você tem a cidade e a situação sempre mais ou menos. Sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Olha só, da mesma forma como nós temos aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, morando nas favelas, morando nos cortiços, nós também temos as pessoas mais ricas morando nos condomínios fechados, tendo acesso aqui aos chamados shopping centers, que não estão espalhados de maneira igual pelo Brasil. A gente vai ver já daqui a pouco. Vamos lá, a letra da canção no início dos anos de 1990 destaca uma questão presente nos centros urbanos brasileiros, que se refere ao quê? Lembra? Nós temos a desigualdade na distribuição de renda. Você tem pessoas com uma renda muito mais alta e você tem outras pessoas com uma renda muito mais baixa. E essa desigualdade aqui na distribuição de renda vai fazer com que nós tenhamos essa segregação. O rico ficando cada vez mais rico e, infelizmente, nós temos que o pobre ele vai ficar cada vez mais pobre. Então, essa desigualdade aqui. Mas vamos dar uma olhadinha agora. Vamos lá, volta para o caderno. Então, os shopping centers, onde que nós temos a sua maior concentração? Não é no Brasil como um todo. Olha as desigualdades presentes aqui também. Então, no caso, a sua maior concentração, ela vai se dar justamente onde? Então, coloquemos aqui, ó, a sua maior concentração, ela vai se dar sobretudo na região sudeste. O motivo pelo qual nós temos essa região aqui com esse destaque, olha só para você ver. Então, a diferença entre os anos 2012 e 2013. Mas é interessante você pensar o seguinte, olha só, na região sudeste nós vamos ter a maior concentração, justamente porque aqui dentro dessas áreas nós temos a maior população presente aqui dentro dessa área e, além disso, nós vamos ter melhores condições socioeconômicas. Tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos a sua maior concentração dentro
da região sudeste. Então não é no Brasil como um todo que nós temos shoppings. Inclusive, não somente na região sudeste, mas principalmente nas capitais dos estados onde nós temos grande população, como é o caso de São Paulo, como é o caso do Rio de Janeiro. Portanto, aqui no sudeste, onde eu tenho uma população mais vasta, e também a presença de melhores condições socioeconômicas. Tudo bem? Então, essa população aqui mais vasta, essa população presente aqui dentro dessa área e essas melhores condições socioeconômicas, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos essas pessoas aqui, os shoppings presentes mais dentro dessa região. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Qual que é a segunda região onde nós temos o maior número de shoppings? Nós temos também aqui na região sul, temos também aqui dentro da região centro-oeste, dentro da região nordeste e na região norte, o número ele já é bem mais reduzido. Mas se essas pessoas aqui começarem a ter um número maior de pessoas, se essas regiões elas começarem a crescer, a tendência é justamente que nós tenhamos uma elevação também desses centros de compras, os chamados shopping centers. Mas, infelizmente, essa segregação vai fazer com que nós tenhamos um choque de realidade, muitas vezes, entre as classes mais altas e a classe mais baixa. A classe onde as suas condições financeiras vão ser totalmente discrepantes. Olha lá, Polícia de São Paulo abre inquérito para investigar rolezinhos. Olha só, imagina naquelas regiões onde as pessoas vão ali naqueles shoppings para ter um distanciamento das demais e de repente você vai ver uma imagem como essa. Imagens como essa são todas situações muito presentes, né? Turma, um outro ponto muito importante que eu quero agora também abordar aqui com vocês, além do déficit habitacional, eu quero aprofundar bem com vocês em um outro tema que vai te ajudar, não somente na geografia, mas é um tema também muito presente na parte ali da redação, que é o processo da mobilidade urbana. Então, agora que nós já vimos o problema da segregação, do déficit habitacional, um outro ponto muito importante que nós não podemos deixar de lado é a questão da mobilidade urbana. Então, vamos colocar aqui, ó, outra questão típica aqui do Enem. Então, vamos colocar, ó, ponto número 2. A gente terminou a parte do déficit e da segregação. Vamos agora para a mobilidade urbana. O que significa isso? A mobilidade urbana, ela está relacionada ao deslocamento das pessoas nas cidades. Portanto, a mobilidade urbana, ela se refere ao deslocamento da população nas cidades. Tudo bem? Então, este processo aqui, ó, da chamada mobilidade urbana, esse deslocamento das pessoas aqui nas cidades, isso vai fazendo com que nós tenhamos, infelizmente, dentro do território nacional, mas não somente dentro do Brasil, mas no mundo como um todo, as condições dos chamados países subdesenvolvidos, ela vai ser extremamente precária. Então, fica comigo até o final, ó. Então, a mobilidade urbana, o deslocamento da população nas cidades e também entre diferentes municípios isso aqui vai fazendo com que nós tenhamos, portanto,
a presença de muitos e muitos problemas. Então, a mobilidade urbana, ela vai estar relacionada, infelizmente, a alguns problemas. Quais são os problemas relacionados à mobilidade urbana? Então, um dos problemas primordiais que nós podemos considerar aqui é a questão dos congestionamentos, os engarrafamentos. A cada dia que passa, nós temos um número maior de congestionamentos e também de engarrafamentos. Infelizmente, também nós temos muito trânsito, gerando acidentes, e também este trânsito vai trazer para nós uma poluição muito forte. Portanto, aqui, ó, eu tenho como problemas principais, eu tenho a presença de congestionamentos. Então, o congestionamento. Além disso, nós temos a presença de acidentes. Aqui também eu tenho a presença da poluição. Tá? E, além disso, nós temos também um atraso, né? Então, infelizmente, os atrasos e muitas vezes os custos mais elevados vão fazendo com que nós tenhamos aí os problemas da mobilidade urbana dentro do nosso país. Nós temos que o trânsito, infelizmente, dentro do Brasil, o trânsito, ele mata mais do que muitas guerras que estão espalhadas pelo mundo, tá? Infelizmente, nós temos aí muitas guerras que vão acontecendo no mundo, né? Isso é muito triste, logicamente, não gostaríamos que isso acontecesse, mas o trânsito brasileiro e no mundo também acaba matando também, muitas vezes, um número mais elevado de pessoas. Mas lembra, nós temos que saber definição, causas e... Responde aí, fala para mim, ó. Nós temos que saber definições, causas e consequências. É isso aí. Vamos colocar lá. Então, esse é um ponto muito importante que a gente não pode aqui se esquecer. Então, aqui, dentro deste ponto, nós temos que pensar na letrinha B como as suas causas primordiais aqui, elas estão relacionadas a alguns pontos. Então, primeira causa importante que a gente não pode se esquecer aqui, nós temos o incentivo, então aqui ó, o incentivo ao transporte individual. Tá certo? Hoje nós temos aí uma política, muitas vezes, de acesso ao transporte individual, né? Muita propaganda. Infelizmente, nós vivemos naquele chamado American Way of Life, onde nós temos que ter o nosso automóvel, precisamos ter aí o nosso carro. O carro hoje ainda continua sendo símbolo de status, um carro, uma moto. As pessoas muitas vezes são mensuradas ali por esses bens materiais ali presentes, né? Então você tem aqui, as pessoas têm acesso ao transporte individual. Um outro ponto também que é muito precário aqui é a questão do transporte público, né? Então aqui você tem o transporte público ineficiente. O transporte público aqui, ele é ineficiente, isso vai fazer com que nós tenhamos também um custo muito elevado. Aí as pessoas começam a fazer análise. Bom, o transporte público extremamente precário, o transporte público muito caro, isso vai fazer com que nós tenhamos o quê? Bom, peraí, nesse caso, então o que vale a pena para mim nesse ponto é justamente
incentivar o chamado transporte individual. Então aqui, neste caso, o que vai ser mais interessante para mim é justamente ter ali um incentivo maior, né? Para que nesse momento eu consiga, portanto, ali ter acesso a essas condições. Nós temos que pensar sempre dentro dessas melhorias. Então as pessoas começam a pensar, não, eu vou pegar esse ônibus muito ruim, muito lotado, com esse preço tão alto. Pelo contrário, vou utilizar o transporte individual. Então você tem aqui o incentivo ao transporte individual como um ponto muito importante, o transporte público ineficiente e também uma política pública, né? Então, uma política de industrialização. Então, essa política de industrialização, ela está pautada principalmente no rodoviarismo. Tudo bem? Principalmente a partir do governo JK, onde nós temos o tripé econômico da industrialização. Este tripé da industrialização vai fazendo com que nós tenhamos o quê? Principalmente ali a iniciativa privada nacional, a iniciativa pública também nacional, na parte da infraestrutura, e também nós temos ali a presença de uma grande quantidade ali de incentivos de empresas estrangeiras. E essas empresas estrangeiras, quando elas vêm aqui para dentro do nosso território, qual que era o seu objetivo? Ter mais e mais clientes. O que aconteceu neste caso? Nós vamos ter um sucateamento do transporte ferroviário e um incentivo. Melhorias nas estradas, propagandas, filmes, novelas, rádios, televisão, tudo falando para você adquirir o seu carro. Mas só que a partir do momento que você adquire seu carro e não cuida dele, isso vai gerar esse tipo de trânsito, esse tipo de violência, esse tipo aqui de acidente. Dá uma olhadinha como é que isso acontece, por exemplo, em algumas cidades. Olha lá, aqui tem uma charge falando assim, ó, como já disse, nós estamos fazendo um planejamento muito bom para o trânsito da cidade. Ele está achando que eu sou besta, justamente porque olha como é que fica o trânsito de algumas cidades, completamente precarizado. Dá uma olhadinha dentro dessa outra imagem, o trânsito completamente caótico. Isso vai gerando esses problemas aqui, com essas causas, mais as suas consequências. Já parou para imaginar em um investidor externo dando uma olhada aqui para o nosso país e vendo uma situação como essa? Já parou para imaginar? Logicamente, os incentivos eles vão ser reduzidos. Os investimentos externos eles acabam indo para outras áreas obrigatoriamente. Portanto, aqui ó, nós temos como consequências. Então aqui ó, como consequências primordiais, primeiro ponto que nós temos que pensar, consequências aqui ó, você vai ter um transporte não competitivo, então aqui um transporte não competitivo. Além disso, nós temos também um outro problema que é a redução dos investimentos externos. Dos investimentos externos. E também nós temos aqui uma dificuldade muito grande de melhorias, né? Então, como consequências, algumas dificuldades de desenvolvimento. Então,
Então aqui no caso, este desenvolvimento, ele vai ficando completamente prejudicado. Nós temos uma dificuldade muito grande para o país se desenvolver. Como é que você vai ter um desenvolvimento de um país se você tem essas condições aqui? É algo completamente impensável. Mas aí o Enem também vai querer que nós analisemos algumas alternativas aqui, né? Então, vamos colocar algumas alternativas bem importantes. Então, vamos colocar. Eu preciso pensar em estratégias de mitigação. O que significa mitigar? Mitigar significa melhorar. E essas estratégias de mitigação, de melhorias, elas são muito importantes. Ó, então, nós temos as alternativas. Vamos usar um termo aqui mais robusto que o Enem ele adora. Aqui no caso, as suas alternativas relacionadas às melhorias, relacionadas aqui, portanto, à sua mitigação. Associadas aqui sempre a uma melhoria. O que nós podemos fazer para tentar melhorar essas condições aqui? Justamente incentivar o transporte público. Mas não basta você simplesmente dizer para as pessoas: olha, nesse momento comece a utilizar o transporte público. Você precisa dar condições para essas pessoas. Então aqui nós temos um incentivo barra condições para o transporte público. Tá certo? Então, esses incentivos e essas condições associadas ao transporte público, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos uma série de avanços, uma série de alterações presentes aqui dentro dessas áreas, tudo bem? Então, esse incentivo barra condições associadas ao transporte público, tudo isso vai fazendo com que seja uma alternativa aqui presente. Um outro ponto também muito importante que nós também não podemos aqui deixar de lado, uma outra possibilidade neste caso aqui, são as melhorias na infraestrutura. Logicamente, nós devemos trazer uma melhoria da infraestrutura do trânsito, talvez melhorar as estradas que já são existentes, talvez construir novas estradas, tudo isso vai se mostrar como uma possibilidade. Então eu tenho algumas melhorias barra avanços na infraestrutura. Tudo bem? Então, essas melhorias e estes avanços aqui presentes dentro da infraestrutura, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos uma série de modificações. Então, essa infraestrutura associada ao quê? A melhoria das estradas. Então, aqui, ó, a melhoria das estradas. Nós temos aqui também a construção de novas infraestruturas. Então, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos essas condições aqui presentes, tá? Então, essas melhorias associadas à mitigação, esse incentivo e as condições para o transporte público, esses avanços na infraestrutura, tudo isso pode fazer com que nós tenhamos algumas alterações, né? Agora, quais são as tendências futuras? Conforme o tempo está passando, até esse estilo de automóvel, né? O estilo individual de automóveis
vem sendo colocado um pouco de lado. Agora com esses transportes aí por aplicativo, um transporte de caronas, mas ainda muito incipiente, ainda muito fragilizado dentro deste ponto. Vamos dar uma olhadinha agora nessa questãozinha aqui. Olha, dá uma olhadinha, pega lá, deixa eu ver qual que é o número da questão. Questão número 4, vamos dar uma olhada, ó. Questão número 4, ela dizia o seguinte: a urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração das cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. Por que nós temos aqui, pessoal? Dá uma olhadinha, olha lá, nós temos o rodoviarismo. O sistema ferroviário, ele foi colocado ali, portanto, completamente de lado. Vamos dar uma olhada na questão. A relação entre transportes e urbanização, que é o tema do nosso encontro de hoje, ela é explicada no texto pela... Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos a predominância do transporte rodoviário, a penetração das multinacionais automobilísticas. É justamente isso que vai aqui acontecendo. Nós temos aqui um avanço muito grande, muitas e muitas pessoas começam a vir aqui para essas regiões, principalmente para poder trabalhar dentro dessa temática. É justamente isso que nós vamos ter presente dentro dessa parte, tá? Então, a predominância do transporte rodoviário associado à penetração dessas multinacionais automobilísticas. Beleza? Maravilha. E além disso, pessoal, o que acontece também? Hoje em dia, principalmente nas chamadas regiões metropolitanas, é muito comum que a pessoa ela more dentro de uma cidade e trabalhe e estude dentro da outra. Isso vai fazer com que as cidades hoje elas apresentem também um forte processo de conurbação. E isso vai fazendo com que o trânsito em determinados horários, quando a pessoa ela sai de uma região e ela vai ali para outra, isso vai fazer com que o seu trânsito ele seja extremamente piorado. Então você tem aqui, ó, na região metropolitana de Belo Horizonte, o que acontece ali? Muitas pessoas vão sair aqui de Belo Horizonte, vão para Contagem, saem de Betim, vão para Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, e esse é um processo que ele vai considerar um processo que vai se manter de maneira diária. Então, ó, o saldo, ele considera apenas as pessoas que se deslocavam para o trabalho e retornavam aos seus municípios diariamente. Então, o que nós temos aqui, ó? O fluxo migratório representado, ele está associado ao processo de conurbação entre os municípios contíguos. Esse processo que vai acontecer de você sair de uma região e ir para uma outra área, tudo isso já vai fazendo com que nós tenhamos essas condições aqui presentes, né? Então dá uma olhadinha aqui, ó, mais uma outra questão. Então fizemos a número 1, problemas no trânsito associados à conurbação. Aí você tem aqui, ó, no século XIX, o preço mais alto dos terrenos, olha só, então vamos voltar para o problema da urbanização para a gente fechar. Situados no centro das cidades, é causa da especialização dos bairros e da sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis nos bairros elegantes são progressivamente rejeitadas para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados. Questão número 6. Uma consequência do geográfica descrita é a ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Olha só, olha como o trânsito ele vai aparecer. Olha, apareceu no Enem, aqui nesse ponto. De novo, aqui ó, o processo de conurbação gerando essa questão do trânsito. E como as pessoas elas acabam morando em outras regiões, em áreas mais distantes, este processo vai fazendo com que nós tenhamos mais e mais problemas. Turma, com isso terminamos o nosso encontro de hoje. Gostaria de desejar um bom resto de domingo para vocês. Um beijo carinhoso no coração de cada um. Parabéns pela dedicação. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Vamos lá, que o topo e o sucesso, ele é nosso. Vamos lá.